gente segue aqui com os nossos assuntos para você, 9 horas e 9 minutos. Olha, os números da destruição ambiental na Amazônia revelam uma realidade contraditória. Em 2024, o desmatamento caiu 7%, mas a degradação da floresta aumentou quase 500%, impulsionada pelas queimadas. São dados preocupantes que mostram o impacto das ações humanas no bioma. Para entender o que isso significa e quais as consequências dessa degradação, eu vou conversar ao vivo agora com o Eduardo Funari, que é engenheiro agrônomo especializado em paisagismo e recuperação ambiental. Está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os ouvintes aí. Então, para começar, qual que é a diferença entre o desmatamento e essa degradação ambiental? Nós temos que entender que existe uma população nativa na região da Amazônia que produz autossustentação. Eles vivem de agricultura local, eles usam determinadas áreas para queimadas e produção de alimentos. Isso é um percentual muito pequeno da mata amazônica em relação ao contexto todo. Os incêndios, nós temos que levar em conta as mudanças climáticas e a parte criminosa da história, né? Garimpos ilegais, exploração de áreas de madeira, derrubada de floresta para estabelecimento de novas áreas de pastagem. Então, esses fatores têm que ser combatidos, né, para evitar essa degradação da Amazônia, de forma com a lei, né? Nós temos que usar todos os recursos legais que nós temos para inibir e evitar essa destruição do entorno da Mata Amazônica, né? Porque as áreas úmidas da Mata Amazônica, elas são muito difíceis de queimar, elas não queimam, né? Mas os entornos são muito importantes, né? Então, a gente tem que ter essa busca constante, né, dos órgãos responsáveis pela preservação de todo o entorno da Mata Amazônica, porque quando você começa com incêndios sucessivos, nós temos um solo muito pobre da região amazônica. Então, se você perde essa camada de proteção, de humus, de mush, né, que é o material orgânico que compõe o solo, você tranquilamente se degrada e você não consegue restabelecer a floresta de forma fácil e recuperável. Entendi. E o desmatamento, ele caiu e essa degradação aumentou drasticamente. Por que que isso aconteceu? Você já explicou o papel das queimadas, a ação humana. Como que a gente faz para evitar que isso aconteça e para tentar recuperar um pouco do que já foi perdido? É possível recuperar? A gente já tem políticas públicas ou o que temos ainda é pouco? O que temos é muito pouco, né? Na verdade, nós temos que ter uma gestão ambiental, local, estadual, municipal, muito mais eficiente, né? Detectando os focos de problemas que nós temos, que a área amazônica é uma área gigantesca, envolve vários estados do Brasil, né? E isso tudo associado com o governo federal para ter um conceito, né, de proteção e defesa do meio ambiente nessas áreas, porque são áreas muito sensíveis à degradação. Porque eu volto a insistir, os solos amazônicos são muito pobres, então você causando incêndios sucessivos nessas áreas, você leva ao que você falou, a degradação. A degradação é a não capacidade de recuperação das áreas de mata sem interferência humana para que isso aconteça. Todo o processo de recuperação é lento, é gradual e custa caro, porque você tem que monitorar essas áreas até a regeneração da mata. Então, é muito mais interessante nós evitarmos que isso aconteça do que passarmos por um processo de recuperação. Certo, a gente tem que evitar que isso aconteça, mas no ano passado o que vimos foi um cenário trágico, né? De queimadas, muitas cidades aí sofrendo, inclusive com uma fumaça que prejudicou a saúde de muita gente. Eu quero entender o seguinte: nós temos legislação para punir quem comete esse tipo de crime, porque jogar fogo numa vegetação assim é crime, né? É crime e nós temos hoje uma legislação ambiental, uma das mais completas do mundo, né? O Brasil tem uma legislação muito eficiente em relação à proteção ambiental. O problema é que a Amazônia não é simples, né? É uma área muito complexa e muito grande
para o Estado gerir tudo isso, né? Então nós temos que capacitar os municípios, né, as entidades protetoras do meio ambiente, IBAMA, envolver toda a estrutura municipal, estadual e governamental, federal, para a gente tentar fazer um plano de ação conjunta para inibir e evitar essa degradação. Então, nós temos que usar a lei de forma rigorosa, punindo, que eu acho que é a melhor forma de evitar, inibir essas atitudes criminosas, né, para proteger a floresta amazônica, que, sem dúvida nenhuma, é uma área de preservação do mundo, do Brasil e do mundo muito importante. É um recurso que é nosso, né? E poucas pessoas acabam utilizando esse recurso de maneira inadequada, causando prejuízo para todos nós. Não só para os brasileiros, né? Para todas as pessoas. E quando a gente não tem uma punição eficiente, a gente acaba encorajando outras pessoas a também cometerem esse tipo de atos. Os dados mostram que 2024 teve o pior cenário de queimadas já registrado. Como que isso afeta o equilíbrio do bioma? Você já falou a respeito do solo da Amazônia, mas eu queria entender um pouco mais de que forma que isso prejudica o equilíbrio ali. Falando de animais, falando da vegetação, a questão da climática também. A Amazônia é muito importante, até a nível de clima em todo o Brasil, das frentes de chuva que vêm das regiões amazônicas, ela funciona como um regulador de temperatura e de chuvas em grande parte do território nacional. Então, é muito importante a gente controlar isso. Agora, quando você tem secas extremas prolongadas, né, você corre o risco de ter incêndios com muita mais facilidade nas áreas degradadas, né? Então, essa questão que você tem que tomar muito cuidado, né, para tentar minimizar. Exterminar é muito difícil, mas você tem que minimizar isso usando lei e usando tudo o que a gente tem de tecnologia possível hoje para proteger essas áreas de novos incêndios, né? Perfeito, Eduardo. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas explicações. É um tema de fato com o qual nós devemos nos preocupar, o cuidado com o nosso meio ambiente. Inclusive, com a Amazônia, com o Cerrado, às vezes a gente está longe desses territórios, né? Mas Sim. mesmo assim é algo que impacta muito na nossa vida. Inclusive, vamos falar daqui a pouco sobre a previsão do tempo, você vai ver. Tem riscos de temporais em grande parte do Brasil, em outros lugares o que a gente tem visto, um calor intenso. Tudo isso é fruto desse desequilíbrio e boa parte disso é a ação humana que provoca.